Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Vamos ler o capítulo 29 de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração. Pai querido, quero te bendizer por esta oportunidade especial de estarmos aqui. Trazemos agora nossa mente cativa a Cristo. Repreendemos toda a opressão e toda distração da nossa mente. E que agora nossa alma esteja acomodada no coração do Senhor e quieta para ouvir a tua doce voz. Que o Senhor traga sobre nós, sobre cada ouvinte agora, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo e de bálsamo a cada coração. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Capítulo 29, como eu havia dito no início do culto, é uma carta que Jeremias vai escrever aos exilados e nós vamos fazer até um determinado versículo, o versículo 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esta é a palavra que Jeremias escreve em carta àqueles exilados judeus que foram levados para a terra da Babilônia. Esse período foi o ano de 597 a.C. A palavra de Deus mostra que Babilônia levou os judeus de Judá cativos em 3 levas. E essa é uma das levas. Ainda não é o finalizar do juízo da Babilônia sobre a terra de Judá. Era o rei Jeconias, conforme descrito no verso 2, a rainha mãe e os oficiais de Judá e Jerusalém, carpinteiros e ferreiros, que estavam agora em Babilônia, na terra de Nabucodonosor. Eram cativos, foram elevados para o exílio. E agora Jeremias escreve essa carta para trazer uma palavra de esperança,
para consolar aqueles que estavam no exílio, aqueles que estavam no cativeiro. Assim também, quantos de nós aqui, os mais antigos, os mais velhos, porque hoje as cartas que recebemos são contas a pagar. Hoje nós recebemos mensagens de WhatsApp, hoje nós recebemos e-mails, mas eu vim de uma época de receber as cartas, os cartões postais, que eu gostava muito de receber, quando meus familiares viajavam para fora do Brasil e mandavam os cartões, alguns deles chegavam depois que eles já tinham voltado, mas enfim, eu recebia. E como era maravilhoso receber uma carta de um ente querido, de um parente querido, até mesmo um cartão de Natal, felicitando ali um final de ano, boas novas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Quantos de nós, os mais antigos, recebemos e ficávamos alegres, felizes? Assim também, essa carta tem um teor de esperança. Essa carta que Jeremias envia ao povo de Judá, que está agora no cativeiro, numa terra estranha, numa terra alheia, vai ser recebida por aquele povo. Entretanto, haverá ali boas expectativas, mas também falsas expectativas e até mesmo pessoas que eram dadas ao caráter pessimista. E é sempre assim, sempre existirão pessoas que terão, ao mesmo tempo que algumas reagirão positivamente a situações de enfrentamento, de angústias, de tempestades, de tribulações, haverá outros que reagirão negativamente, de uma forma pessimista, sempre com perspectiva para o pior, para o mal, e não olhando sobre a ótica e a perspectiva de Deus. Por isso eu quero desafiar a você a ler e refletir comigo esses 3 pontos que eu quero trazer de reflexão hoje à noite. O primeiro seria sobre, nessa mensagem de encorajamento, aqueles que estavam ali no exílio, que recebem a carta sem esperança, aqueles que não têm esperança, que estão sem esperança. E esse é um ponto muito negativo, por isso que nós olhamos para o Salmo 137, quando o salmista que escreveu aquele salmo traz uma das expressões desses exilados que estavam ali no cativeiro da Babilônia. E alguns dali da Babilônia, moradores da Babilônia, disseram: olha, canta para nós aqui na nossa terra, canta um dos cânticos de Sião, canta um dos louvores da igreja, canta músicas antigas, novas, que vocês conhecem, que vocês cantavam lá no templo, que vocês cantavam em Jerusalém. E nós lemos hoje na abertura do culto que alguns deles disseram: mas como nós vamos cantar numa terra estranha, numa terra estrangeira? E veja o que alguns deles disseram: nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, porque nós estamos fora da nossa terra, nós estamos distantes de Jerusalém. Isso fala, meus queridos, de uma pessoa que se entrega facilmente, de uma pessoa que se entrega facilmente às circunstâncias, ao pessimismo, ao negativismo. E eu quero desafiar o seu coração, olhar comigo essa palavra no versículo número 4 a 6, esses amados irmãos, esses exilados de Judá que estavam sem esperança. Verso 4 ao 6, diz o capítulo 29, assim diz o Senhor Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E Deus traz a palavra: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares. É Deus que está dizendo: vocês vão ficar lá 70 anos. Depois de 70 anos, vocês voltarão. Nós estudamos esta semana Jeremias em nossas lives, o capítulo 25 e o capítulo 29 vão afirmar que esses anos de exílio seriam 70 anos, mas eles voltariam. E de fato eles voltaram. Deus levantou Esdras, Deus levantou Neemias, Deus levantou Ageu, Deus levantou Zacarias. Deus levantou esses homens de Deus que foram restaurar o templo, a cidade, o culto, a esperança messiânica para que o Messias, o menino Jesus, pudesse nascer. Esse era um tempo em que eles estavam ali no exílio, mas
Deus manda dizer na carta que Jeremias escreve: vocês estão aí, sejam frutíferos. Vocês estão aí nesta terra, é uma terra do ocultismo, é uma terra do paganismo, é uma terra do mal, é uma terra onde há o engano, a mentira, a vaidade, a soberba, mas é nesta terra que vocês vão frutificar. E aqui para nós, a semente do evangelho está em nós, a semente de Cristo está na nossa vida, e esta semente vai fazer a diferença. E aonde nós formos levados, Deus nos fará frutificar, e nós seremos frutíferos e abundantes na obra do Senhor, dando testemunho. Seremos carvalhos de justiça em terras estranhas, mas frutificaremos, daremos um testemunho, plantaremos sinagogas aqui na terra da Babilônia, estudaremos a palavra. Foi assim que muitos deles pensaram. Foi assim que surgiu a sinagoga no cativeiro babilônico, porque todo o local do culto a Deus era no templo, mas agora eles criam sinagogas. As sinagogas serviam para estudar a Torá, a palavra de Deus, que vai ser traduzida para o grego, e a Bíblia vai ser difundida naquele lugar, naquela região. Ali em Babilônia, eles também frutificariam, muitos se levantariam como escribas, porque eles fizeram as cópias manuscritas. Outras classes foram levantadas naquele momento, os saduceus, os essênios, e esse grupo de judeus dentro do próprio judaísmo, muitos deles com zelo, só serão levantados ali no exílio, diante da angústia, da opressão, da mentira, do engano de uma nação chamada Babilônia, cujo nome significa confusão. Babilônia vem de Babel. Babel é confusão. E esta nação, e esta cidade ali onde eles estão, Deus pede para eles, verso de número, acompanhe comigo, verso de número 6, tomai esposa, gerai filhos, filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Esses homens estavam sem esperança. Eles precisavam dessa palavra de consolo. Veja o Salmo 137, marque aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, e vamos comigo rapidamente para o Salmo 137, diz respeito a esses exilados que estão ali, que agora estavam desanimados. Alguns deles estavam ali com um ar de pessimismo. Alguns deles estavam ali sem esperança. Sem esperança. Veja o capítulo de número 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É um saudosismo. É um saudosismo, uma saudade pelo passado que já passou e eles não conseguem frutificar no presente. Às vezes nós estamos presos ao passado, presos ao luto, ao choro, presos aos mortos que já partiram e não vivemos a nossa vida plena aqui nesta terra. Presos a uma consciência pesada que Satanás escraviza, oprime, condena, acusa. Quando as boas novas do Evangelho nos dizem que nós já estamos livres, o Senhor já nos perdoou e já nos justificou através do seu sangue. Por isso eu quero que você não venha agir como esse salmista no Salmo 137. Eles lembravam de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, falando dos caldeus da Babilônia, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos. Você veja, até o ímpio, até o incrédulo está pedindo que você e eu cantemos, louvemos, porque às vezes a música vai libertá-los, às vezes o louvor, a adoração vai libertar aquela pessoa que está nos ouvindo. Deus tem seus modos operantes para alcançar pessoas. Às vezes nós queremos pregar, mas às vezes as pessoas não querem ouvir.
E às vezes, uma canção, uma música, um hino, pode libertar a pessoa, desde que seja uma letra profunda e especial. Como hoje nós ouvimos esta canção, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos salvar, Ele é o meu escudo em meio às lutas, Ele é a minha torre na tristeza, Ele é o meu abrigo na tempestade, um escudo na tempestade. Aleluia! É isso que a palavra de Deus nos diz. O ímpio estava pedindo, o incrédulo, o caldeu, os homens da Babilônia cantem para nós. E eles respondem de uma forma pessimista. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, acontece que Jerusalém já ficou lá destruída. Só vai ser reconstruída daqui a 70 anos. Não é hora de chorar, não é hora de ficar no luto, não é hora de ficar preso ao passado, preso ao choro, preso à escravidão, preso à culpa. Liberte-se disso hoje à noite. Liberte-se do engano, liberte-se da opressão, liberte-se dessas cadeias que Satanás tem oprimido você, dominado a sua vida. Olhe para a cruz, ali está o perdão. Babilônia foi o lugar da disciplina. Babilônia era o lugar, como nós aprendemos ontem, que eles deveriam ter ido, se submetido ao jugo de Babilônia, e ali eles seriam conservados, e de fato eles foram conservados. Meus irmãos, vamos lembrar hoje da palavra de Deus. Ali em Babilônia estava Daniel, ali em Babilônia estava Ezequiel, ali em Babilônia estava Neemias, estava Ageu, estava Zacarias, estava Esdras, estava Zorobabel. Estes homens, com exceção de Ezequiel e Daniel, estes homens voltaram para a terra de Judá, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, reconstruíram a esperança messiânica, reconstruíram o altar. Quantas vezes os hinos, as músicas que o próprio Davi tocava em sua harpa, fazia com que o espírito que oprimia Saul saísse da mente, da vida de Saul, e ele gozasse ali naquela hora de paz. É bem verdade que muitos aí fora, os incrédulos, gostam de ouvir os louvores, mas não adianta só ouvir o louvor, sentir uma paz, e depois a angústia e a opressão voltar. É preciso que Cristo seja colocado em nosso coração, o altar dele em nossa vida, façamos uma aliança com ele, para que não apenas nos momentos de louvor e de alegria, mas nos momentos de tristeza, nós possamos também louvar e cantar e recordar que Deus é bom, ele é fiel. Era a hora deles estarem ali agradecendo lá em Babilônia pelo cuidado de Deus, que eles não morreram. Ainda virá morte, ainda virá no ano 586, esse período dessa leva que Jeconias foi com seus príncipes, com a sua mãe, com a sua família, e outros como Daniel, que foram para a Babilônia. Essa foi a primeira leva, em 597 a.C. Agora nós temos uma última leva, e nessa leva muitos morrerão ali em Jerusalém. A cidade será destruída, o templo será destruído. Haverá um choro, um pranto, um desespero, e esses que já estavam no exílio deveriam agradecer, louvar e cantar. Veja o pessimismo como se enquadra no verso 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Na verdade, eles estavam apegados a Jerusalém, como nós lemos em Jeremias capítulo 7, apegados ao templo, apegados à cidade, mas com uma vida errada, eles não estavam apegados a Deus. Eles estavam apegados à religiosidade, apegados à estrutura dos sacrifícios. Eles ofereciam sacrifícios a Deus no templo, na casa do Senhor, mas durante a semana eles seguiam seus próprios caminhos e adoravam a outros deuses e buscavam práticas perniciosas que afrontavam a santidade de Deus. Versículo 8, ele diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, ainda lança praga sobre Babilônia, feliz aquele que pegar teus filhos
e esmagá-los contra a pedra, e ainda faz oração imprecatória, gerando maldição, quando na verdade Jeremias diz o contrário: vocês vão para a Babilônia, lá vocês vão crescer, vocês vão casar, vocês vão frutificar, lá vocês irão prosperar, e eu irei abençoar, e vocês vão orar pela paz daquela cidade, porque se aquela cidade tiver paz, vós também tereis paz. Deus não mandou que ninguém profetizasse, pelo contrário, Deus disse a Jeremias para dizer ao povo que Nabucodonosor era seu servo, que Deus usaria aquela nação da Babilônia má e perversa para disciplinar e corrigir a nação de Judá. Mas o que eles fazem é simplesmente refutar e se deixar levar pelo engano, porque existiam falsos profetas que diziam que daqui a 2 anos, como nós estudamos ontem, o profeta Ananias, afirmando e tentando anular a palavra de Jeremias, ele chegou a dizer: não, daqui a 2 anos vocês voltarão, daqui a 2 anos os móveis, os utensílios do templo voltarão para a terra, mas esta era uma palavra de engano e de mentira. Deus estava por afirmar: é tempo de vocês frutificarem. Eu me dirijo a você nesta noite, você que está acompanhando esta palavra, onde você está agora em sua casa, nesse tempo de quarentena. A igreja não é prédio, a igreja somos nós. Estamos com saudades, sim, das reuniões coletivas, do abraço dos irmãos, mas é preciso entender que aonde nós estamos hoje, nessa quarentena, nessa casa, em contato com os nossos parentes que ainda não conhecem ao Senhor, é a hora de frutificarmos, é a hora de mostrarmos que temos um esteio, que somos esteio, que temos um escudo, que temos um socorro bem presente, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa proteção, e vamos cantar e louvar, e a partir das nossas casas edificar um altar ao Senhor. O segundo aspecto são aqueles que estão com falsas esperanças. Existem aqueles que estão sem esperança e aqueles que têm a falsa esperança. Veja o versículo 6 ao 9, voltando para o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 6 ao 9. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos. Já tínhamos lido. Verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham de grande, segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Esses são aqueles que vão alimentar uma falsa esperança, porque vão crer na mentira, vão crer no engano, vão crer em falsa esperança. E a falsa esperança que estava sendo pregada, conforme nós lemos ontem, no capítulo 28 e 27, é que eles voltariam da terra, aqueles exilados, o rei, daqui a 2 anos. Que os móveis não seriam levados para a Babilônia, e os que foram levados voltariam daqui a 2 anos. Mas não foi bem isso que Deus falou. Deus disse que eles ficariam ali 70 anos. Veja o verso de número 9, verso 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Eu cumprirei para convosco a minha boa palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Verso 11, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É essa visão que nós precisamos resgatar na nossa vida. Nós podemos enfrentar essa situação de pandemia, de quarentena, com o Senhor, alimentando uma esperança verdadeira. O primeiro grupo de pessoas eram aqueles que não tinham esperança, sem esperança. Agora são aqueles que confiam em falsa esperança. Os exilados deviam ser pacificadores, é isso que Jeremias está dizendo. Vocês sejam ali pacificadores, não é para gerar guerra, não é para gerar brigas e contendas onde vocês estão. E não desordeiros, eles deviam orar sinceramente pelos seus inimigos. Nós acabamos de ler o Salmo 137,
O autor do Salmo, ali no exílio da Babilônia, traz palavras imprecatórias, palavras contra o governo da Babilônia, quando Deus diz o contrário. Orem pela paz desta cidade. Aqui está uma palavra importante para a igreja. Precisamos orar pelo Brasil, não é falar mal do Brasil, não é falar mal dos governantes. Ao longo de todos esses anos, eu sempre acompanhei a vida política de todos os governantes, muitos destes que eu não votei, que eu não elegi, mas por todos os anos, quem me conhece, sempre oramos por todos os presidentes da República, mesmo que não tenhamos votado neles. Precisamos orar, a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 5, que nós devemos orar pelos reis, pelos governantes, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. E agora Jeremias escreve essa carta dizendo: procurem a paz da cidade para onde eu vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Um cristão maduro, um cristão consciente da sua missão, ele não usa a sua boca para amaldiçoar governantes. Nós podemos discordar de muitas políticas do governo federal, do governo estadual, mas nós precisamos orar, porque a vingança e o juízo não vêm da nossa boca, vem do Senhor. Algo impressionante que parece que aos olhos do mundo contemporâneo existem setores de toda a sociedade que não querem que o atual governo governe. Uma vida vistoriada, averiguada em todos os minutos. Eu acho que se tivesse a oportunidade de vigiar até o banheiro e o sanitário, eles estariam lá. Uma sociedade que está vigiando o tempo todo e deve vigiar sim, mas não dessa forma, e nunca fizeram isso em outros governos. Mas é porque existem falácias, existem discursos, existem mentiras, manipulações por trás e interesses. E a igreja não pode entrar nesse vácuo, a igreja não pode entrar nas redes sociais para estar falando mal, fazendo querelas. A igreja dobra os joelhos, a igreja cala a sua boca diante dos ímpios e dos maus e dos incrédulos e ora, porque a vingança é do Senhor e o Senhor fará justiça. Se Deus está corrigindo a igreja, o apóstolo Pedro diz: imagine quando ele julgar as nações, os ímpios e os perversos. Deus está corrigindo a igreja, Deus está disciplinando Judá em Babilônia, e aquele momento de cativeiro, aquele momento de exílio, era o lugar da disciplina. E era ali que eles deveriam orar, mas você acabou de ler comigo no Salmo 137, que eles profetizaram palavras de maldição sobre a Babilônia. Daniel estava em Babilônia, Daniel estava no palácio, mas Daniel não se contaminou com as impurezas, com as imundícias das práticas que existiam ali na terra dos caldeus. Ezequiel estava em Babilônia. A igreja madura e a igreja gloriosa, ela entende que não é o que vem de fora que nos contamina, é o que sai de dentro do nosso coração. Nós podemos estar no meio de ambientes sujos, imundos, em determinadas festas, ocasiões. Quantos de nós já participamos em reuniões desse momento de família, de festas, onde a opressão, o engano, a idolatria, a mentira estão ali presentes. E Deus nos coloca muitas vezes em lugares assim, para testar-nos e saber se nós vamos entrar no mesmo caminho, no mesmo vácuo, no mesmo sentido, quando, na verdade, Jesus já nos deu a resposta em Mateus, capítulo 5, falando do Sermão da Montanha: orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Em Mateus 5, 43 e 48, ele diz que é muito fácil orar por aqueles que nos amam e orar por aqueles que se levantam contra nós. E orar por certos ditames de certos políticos neste mundo contemporâneo, aqui no estado de São Paulo. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus tire o engano destes homens, que o Senhor traga a sua justiça, traga a luz, traga o esclarecimento, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Portanto, cuidado com as falsas esperanças.
Cuidado com as falsas esperanças, cuidado com o pensamento, porque somos eleitos, não vamos ser corrigidos por Deus e disciplinados por Deus. Pelo contrário, porque somos eleitos, nós temos que andar à altura, de forma digna da nossa vocação. Porque fomos eleitos, porque somos eleitos, temos que andar alinhados com os padrões de um Deus santo, justo, e não faremos de uma forma cega, faremos por causa do amor, em submissão ao seu amor. Se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Então, ali em Babilônia, estavam aqueles que não tinham esperança, estavam aqueles que confiavam em falsas esperanças, e eu finalizo a nossa reflexão de hoje, trazendo também que ali estavam aqueles que tinham a esperança verdadeira. Se os primeiros estavam sem esperança, se o segundo tipo de pessoas que estavam ali eram pessoas que confiavam em esperanças falsas, agora, aqueles que vão confiar na esperança verdadeira. E vamos ver o que Deus vai falar para estes que têm a esperança verdadeira. Versículo 10 em diante. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E ele diz algo fantástico: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E ele traz uma esperança bendita, que não apenas foi para aqueles judeus 70 anos após o cativeiro, mas para os judeus até 1948, quando o Estado de Israel nasceu novamente, depois de 2 anos de diáspora. A Bíblia diz, essas profecias, e esse versículo é uma delas, que esses judeus que estavam espalhados por várias nações voltariam para a terra de seus pais e reconstruiriam as cidades, e a terra e até o deserto seria frutífero. E hoje o Estado de Israel é o maior exportador de flores para a Europa, maior exportador de laranjas para a Europa. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde estava o deserto, frutificou, floresceu para a glória do Senhor, e valeu a pena ter abraçado a bendita esperança, crido na esperança verdadeira, não ser daqueles que são sem esperança, não ser daqueles que criam em falsas esperanças, mas daqueles que abraçam uma bendita esperança. Então eu quero crer que esse tempo de quarentena, de pandemia, de juízo de Deus sobre a terra, Deus está trabalhando no coração dos nossos familiares, dos nossos amigos, quebrantando, corrigindo a igreja, corrigindo a liderança, corrigindo o Brasil, corrigindo as nações, e temos uma bendita esperança de que haverá uma grande colheita de almas em meio a esses juízos, a essa situação econômica de crise que estamos enfrentando. Ah, meus queridos, até mesmo na nossa família, na nossa casa, você e eu estamos enfrentando pessoas que não querem saber do Evangelho, nossos filhos, nossos parentes, nossos familiares, afastados, endurecidos, e você há de concordar que ainda muitos deles não se quebrantaram. Muitos deles não se dobraram. São essas pessoas, inclusive muitos da própria igreja, que estão crendo em falsas esperanças e não se curvam, e não se dobram, e não se arrependem, e não se quebrantam diante de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas na igreja, na história da igreja, por onde eu passei pastoreando, pessoas que parecem que não mudam diante de tantas situações que elas já passaram. De perdas materiais, de enfermidades, de lutas, de doenças quase terminais que levaram à morte. E essas pessoas não se quebrantaram e não mudaram. São arrogantes, são donas de si mesmas, gostam das palavras de Deus maravilhosas para a sua vida e para a sua casa, mas quando é para os outros, é mais fácil julgar, é mais fácil condenar, é mais fácil apontar a mão, é mais fácil dizer que é um irresponsável. Cuidado com esse tipo de juízo. Às vezes,
No livro de Amós, ontem mesmo eu li o livro de Amós, diz assim, ó, por 3 transgressões, por 4 transgressões, eu já passei dos limites. Eu não vou mais suportar essa prática, ó Israel. Chegou uma hora que Deus mandou o juízo, o rei da Síria, um outro império, destruir a nação irmã de Judá. As 10 tribos do reino do norte que foram destruídas por causa dessa arrogância. Quantos de nós temos visto na nossa família, clamado há anos para que muitos se quebrantem, se voltem? Nesse dia das mães, eu conheço filhos que nem falam com as mães, magoados, ao invés de agradecerem e entenderem que foi uma disciplina de Deus para com a sua vida, até mesmo para amadurecer, preferiram guardar mágoas. E já fazem anos que eles não falam com a sua própria mãe. Isso é sério, isso é triste, isso mostra um coração ingrato, um coração endurecido, um coração que não se deixa corrigir pela mão de Deus. E eu quero trazer, encerrando esta pregação, com esta última palavra, para aqueles que têm esperança verdadeira, aleluia, o versículo de número 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E, na verdade, você que nos acompanha já tem a resposta. Eles iriam para a Babilônia, mas Deus levantaria ali um remanescente fiel, marcado pelo zelo, marcado pelo quebrantamento. Foi desses cativeiros da Babilônia que os judeus voltaram mais zelosos, ao ponto que até hoje os mais radicais ortodoxos trocam até de caneta quando vão escrever o nome de Deus à mão. Os escribas trocam de caneta, cumprindo o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque eles buscavam a Deus lá em Jerusalém, mas invocavam com seus lábios os outros deuses, outros mediadores. Plano de Deus para a sua vida é plano de paz. Isso não nos isenta de sofrimentos, de tribulações e de angústias. Porque mesmo enfrentando essas tempestades, o nosso coração está em paz. O nosso coração goza de paz. Mesmo que acordemos de vez em quando, alguns dias cabisbaixos, desanimados, mas a palavra de Deus nos encoraja. A palavra de Deus nos levanta. E a partir do capítulo 30, 31 e outros capítulos de Jeremias, ele vai trazer muitas palavras de esperança. E amanhã nós vamos continuar em nossas lives trazendo palavras de esperança. A partir do livro de Jeremias, palavras de restauração, de que o Senhor tem planos de paz para cada um de nós. Isso mostra que não importa onde estamos. Eu conheço pessoas que já disseram, vou mudar de cidade. Essa cidade é terrível. Eu quero ter paz. Conheci uma história que eu li no jornal há muitos anos atrás, na Folha de São Paulo, de uma família que tinha medo do roubo, do assalto, da violência em São Paulo, nasceram em São Paulo, cresceram em São Paulo e vieram morar numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo. E no primeiro mês que estavam já morando aqui, fazendo residência nesta cidade, que agora não lembro, uma cidade bem pequena, eles foram assaltados e assassinados dentro de sua própria casa. Que ironia do destino. Fugiram de uma cidade buscando a paz, quando na verdade a paz pode estar até em Babilônia, porque Deus falou que daria a eles a paz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o meu plano é que vocês fiquem em Babilônia e gozem de paz. Eu pergunto a você hoje à noite, a que tipo de pessoas você vai se inserir? Daqueles que são sem esperança, em meio aos abalos, em meio às crises, em meio aos pontos de interrogações de todo esse quadro? A que tipo de pessoas você vai se inserir ou participar? Daqueles que vão crer em falsas esperanças, em falsas crenças, em falsos profetas, no engano? Ou será que você vai optar para ser daqueles que vão crer na verdadeira esperança? E a verdadeira esperança incluía não apenas uma bendita esperança, mas enfrentar adversidades. E é no meio dessas adversidades que o nosso caráter
resiliente, será testado, provado e firmado. Deus abençoe seu coração. Quero orar por sua vida. Quero orar agora para que Deus traga um renovo sobre a sua cabeça. Um renovo e uma unção fresca sobre a sua vida. Que Ele restaure a sua sorte, restaure o seu coração e traga uma bendita esperança de que Deus precisa de você, que você será uma coluna em sua casa, uma coluna em seu lar, em sua família, um esteio, um suporte, e que você precisa ter essa bendita esperança em que seus familiares render-se-ão a Cristo Jesus. E que esta nação também, por causa do plano que Deus tem para ganhar muitos brasileiros, no meio de todos esses julgamentos e juízos, nós oramos para que Deus faça justiça e traga a vingança dele sobre os inimigos do Brasil que torcem pela nação. E que todas as tentativas desse áudio para tentar denegrir, confundir, esta semana, em Brasília, a igreja esteja orando para que o espírito de distorção, de mentira, de ridicularização, de engano sejam dissipados e que toda língua se cale e que a mão do Senhor seja sobre a nossa nação, calando os inimigos para a glória do nome de Jesus. Nós queremos agora colocar diante do Senhor a sua vida. Quero orar e quero pedir à igreja mais uma vez para que estejamos juntos neste mesmo propósito. Quero orar pela vida do irmão Benedito e eu quero apresentá-lo aí. Ele é de Maceió, é meu primo. Ele tem enfrentado situações de angústias, de muita tristeza, de muita opressão. Eu quero pedir à igreja que ore por ele, ore pela sua vida. E eu quero dizer para você, irmão Benedito, primo, né, chamado carinhosamente pelos mais íntimos de Bill, que o Senhor agora entre em seu coração. E aí onde você que está me ouvindo, eu peço agora à igreja intercessão e oração nesse sentido. Benedito, seu nome significa abençoado. E eu quero, diante da igreja, orar para que nesse momento aí onde você está, nos acompanhando ao vivo, você entregue a sua vida para Jesus. Diante da autoridade da palavra de Deus e como ministro do Evangelho e como irmão em Cristo que nós já somos, eu quero declarar que toda condenação e toda culpa na sua alma, diante de todos os erros do passado, que o Senhor cancele, porque lá na cruz do Calvário, ele já levou sobre si, Jesus levou sobre ele as suas dores, o seu desespero, a sua angústia. E uma das coisas, Benedito, que nós aprendemos como igreja, todos que estão aqui nos acompanhando, sabem o quanto isso é importante. Todos nós que chegamos ao Evangelho, a maioria veio pela dor. E quando veio para o Evangelho, depois que tentou todos os recursos, todas as tentativas, todos os meios e formas que tentamos pela nossa força, pelo nosso braço, pelo nosso recurso, e não conseguimos nada. E quando nos rendemos a Ele, e não viemos para Ele por interesse, é bom deixar muito claro, nós viemos para Ele porque precisamos, porque a nossa vida não tem sentido, não tem plenitude sem Ele. E é isso que Deus quer dar a você. Que Ele quer dar ao seu coração, Benedito, um sentido para a sua vida. Ele quer dar ao seu coração propósito. E você pode, aí mesmo, onde você está, na sua casa, no seu imóvel, aí em Maceió, ministrar ao seu coração o Espírito Santo de Deus. E você vai orar conosco agora. Pai querido, repita essa palavra. Pai querido e amado, eu quero nesta noite entregar a minha vida, entregar o meu coração, entregar a minha alma neste momento diante de Ti. Eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida para Ti, eu desisto de todas as minhas tentativas, eu desisto agora de todas as minhas ações humanas de tentar compensar a minha vida, trazendo paz para o meu coração pelo meu esforço. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero conhecer a Ti, Senhor. Eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora eu quero contigo andar. Por isso, Senhor Jesus, entra em minha vida. Entrego o meu coração,
Eu entrego o meu coração a ti, eu entrego a minha filha, Beatriz, a ti, entregue a sua filha para ele. E agora entregue o seu coração, Benedito, e deixe que o Espírito Santo faça morada em sua alma, em seu espírito recriado. E a Bíblia diz que agora, se você faz esta oração e crê e o recebe de convicção, a Bíblia diz que algo novo aconteceu e se chama novo nascimento. É verdade que eu não tenho poder para imputar um novo nascimento, mas se você buscá-lo aí no seu quarto e conversar com ele, Senhor, pastor Fernando, os irmãos em Cristo falaram do teu amor para mim hoje à noite. Eu quero te conhecer. E eu quero crer, Benedito, que o seu nome vai fazer jus estes dias. Que amanhã mesmo você vai ir para o seu trabalho e você gozará de uma paz que você nunca teve. O Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. E agora eu quero orar por você. Pai querido, oramos agora pela vida do Benedito. Repreendemos toda essa opressão e oramos agora para que toda nuvem de trevas seja dissipada, quebrada, e sobre a vida deste homem. Que ele seja livre, que a unção do Senhor quebre agora as cadeias da opressão, cadeias do engano, cadeias da opressão sejam quebradas de sobre a sua vida. E nós oramos diante do Senhor e nós ministramos sobre a sua vida. Agora, ó Benedito, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. A igreja agora quebra as cadeias de opressão, as cadeias que vieram dos laços das trevas, de alianças com pessoas que não conheciam a Deus, que amarraram a sua vida. Nós anulamos agora as correntes, as obras de feitiçaria, as obras do ocultismo, as obras que foram feitas nos quintais do inferno para destruir a sua vida, para oprimi-lo e destruí-lo, seja agora quebrada na sua vida, Benedito. Que o espírito de opressão e de engano saia agora deste apartamento e que você seja livre no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que você seja liberto, seja livre agora, na autoridade do nome de Jesus. A igreja ora, intercede, clama agora, no nome de Jesus. Que você seja livre. E lembre-se que o diabo não tem poder sobre a sua vontade e a minha vontade. Diga sim para Deus e a partir de hoje, diga a Satanás que mais nunca você será escravo de tudo aquilo que ele colocou como escravidão na sua vida. Seja livre, que o anjo do Senhor agora nesse apartamento quebre as cadeias, quebre o engano, quebre a opressão, quebre toda a cadeia que prende e amarra a sua vida. Que você saia livre e que o Espírito do Senhor seja sobre a sua alma, seja sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero orar agora pela vida do Carlos, esse parente, esse amigo que a Carla pediu ali na cidade de Vinhedo, vários familiares ali acometidos de Covid. Que o Senhor traga a tua proteção sobre esta família. Que o Senhor venha fortalecer esta família, fortalecer a saúde de cada um deles, trazer ali um renovo e um reforço na imunidade desta família. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor abençoe a nossa noite, a nossa semana. E eu oro a tua palavra que diz que o amor de Deus, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja hoje e sempre sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém.